O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 16, versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nova aliança a partir de dentro, das entranhas. É isso que nos diz o Senhor na primeira leitura, retirada da profecia de Jeremias. O profeta está nos falando, já desde a leitura de ontem, de um tempo de reconstrução, depois daquele período duro do exílio que o povo viveu. Jeremias está dizendo que o Senhor vai reconstruir a casa de Israel. E hoje ele diz que depois de fazer esse processo de reconstrução, vai fazer uma nova aliança. E diz, não como aquela lá do Egito, que depois vocês resistiram a mim, né? O Senhor está dizendo. Mas vai ser uma aliança inscrita não em tábuas de pedra, mas nas entranhas, no coração, a partir de dentro. Ele vai dizendo que depois nós não vamos necessitar que outro diga, faça isso, faça aquilo, porque conheceremos o Senhor, mas a partir de dentro, a partir da graça de Deus. Isso, São João vai também dizer nas suas cartas no Novo Testamento, que também nós recebemos o dom de Deus, o Espírito de Deus, a semente de Deus, a palavra e o Espírito. E que, sim, o Senhor falará ao nosso coração. Veja, isso não dispensa, aqui, quando a gente está dizendo aqui a partir de dentro, a doutrina e o ensinamento da igreja. É porque a igreja anuncia, prega exteriormente,
mas é Ele que interiormente nos faz ver a verdade. Porque eu posso pregar aqui e uns aceitarem e outros não. O Espírito Santo fala ao nosso coração. O Espírito Santo, claro, sempre contando com a nossa liberdade, o nosso assentimento, realiza a sua obra em nosso coração. Ele faz isso. A gente está celebrando hoje a memória de São Domingos de Gusmão, um grande pregador do Evangelho, é o fundador da Ordem dos Dominicanos. Pregava e converteu muita gente, depois o auxílio do Santo Rosário, né? Mas veja, o Senhor está dizendo isso a partir de dentro. E não é precisamente isso que acontece no Evangelho que nós acabamos de ouvir? O Senhor está dizendo o que os homens dizem quem eu sou. E aí aquelas respostas, e São Pedro dizendo, tu és o Filho de Deus, o Cristo. E Jesus diz o que para ele? Não foi a carne, não foi o homem, foi o próprio Deus que te revelou isso. Mas revelou a partir de dentro, de uma graça, um influxo do Espírito Santo que quer nos conduzir para Jesus Cristo, para Deus, para a nossa salvação. Ele que é Deus, Ele que é o Espírito da verdade, suscita a verdade também em nosso coração. São Pedro é inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Mas veja, é verdade que nós também podemos nos equivocar. Apesar de Deus falar no nosso interior, mas a gente pode se equivocar. Então essa coisa, cuidado, né? Quando eu falei aqui que o Espírito, ninguém vai precisar ensinar o outro, cuidado, porque a gente pode cair num erro anticatólico, né? Que é o livre exame da Escritura. Não, como é que é o livre exame? Se Jesus disse para os apóstolos saírem ensinando e disse assim, quem recebe vocês, me recebe. Quem escuta vocês, me escuta. Então quer dizer que não é livre. Tem os mestres, o magistério, aqueles que receberam o carisma para ensinar, para confirmar. A gente olha nos Atos dos Apóstolos e vê os apóstolos confirmando a igreja que nascia, as comunidades, São Pedro indo, enviava Barnabé, Paulo. Nós temos pastores, senão a gente se desvia. E a gente está vendo isso, São Pedro que acabou de ser inspirado pelo Espírito Santo, agora é inspirado por Satanás. Se equivoca. Senhor, que não te aconteça isso. E por que a gente pode assim se equivocar, errar feio, como São Pedro aqui? Quando que acontece isso? Eu diria que é por falta de fé, de confiança abandonada ao Senhor, especialmente nas horas de tribulação. Exige a nossa fé dizer, não, Deus está conosco. É isso que São Pedro está dizendo. Jesus está falando, até agora, se você pegar, era milagre, Jesus fazendo um monte de coisa. Agora diz o texto que Jesus começou, depois da proclamação de fé de Pedro, começou a dizer o que ia acontecer com ele. É o anúncio da paixão. Aí São Pedro, opa, aqui não. Que não te aconteça isso. Então, quando Deus exige de nós a nossa fé abandonada, e quando a gente tem que passar por um sofrimento, aí está a chave da entrega nas mãos de Deus, ou o nosso abandono, porque a gente não quer sofrer. A gente diz, Senhor, está tudo certo, até aqui está belezinha, ótimo, 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 eu sou de Deus. Mas na hora que o calo aperta, aí não. Deus não está, não é isso, não te aconteça isso. E eu estava lembrando de um filme, talvez aqui as pessoas já tenham assistido, chamado O Doador de Memórias. É um filme bom de assistir. Que mostra justamente algumas pessoas, vamos dizer assim, né, a sociedade cansada do sofrimento, quer construir uma sociedade sem nenhum erro, sem nenhum paraíso aqui na Terra. Sem guerra, sem não sei o quê, parará. Não estou dizendo que essas coisas são boas, né? Mas estou dizendo que é o mundo, né? Que a gente vive hoje. A gente não está no paraíso ainda. Então quiseram construir isso.
Então, inclusive, colocavam uma substância, a pessoa ia lá e tomava uma injeçãozinha, para que a pessoa não mentisse, e para criar um mundo perfeito. E aí, querem eliminar o sofrimento, acabam eliminando também a liberdade. E depois o filme se desenrola, né? Veja, São Pedro está querendo fazer isso, eliminar o sofrimento. E nós sabemos que Deus se serve, nem todo sofrimento é ruim. Diz a carta aos Hebreus que o próprio Filho aprendeu o que era a obediência pelo que sofreu. Jesus redimiu o sofrimento. Veja, Deus, a inspiração de Deus, a graça de Deus, a nova lei, a lei do Espírito, não anula a nossa liberdade, não rejeita a nossa liberdade, nem controla, mas inspira, incita, convida, dirige. Deus propõe para nós, mostra o bom caminho, como um pai, um amigo, que quer coisas boas para o seu filho, para o seu amigo, também incita a liberdade para o bem. Diz, não filho, faz isso, olha, um bom conselho. A gente também faz isso com as pessoas, e o Espírito Santo, lógico, Ele nos ama, Deus nos ama, o Pai nos ama, Cristo nos ama, por isso também nos inspira coisas boas, e nos inspira o bom caminho. Mas é justamente, a gente às vezes esquece isso, que o mundo é mundo e que vai ter gente que vai acolher ou não. No mundo, há quem acolha a inspiração de Deus e há quem a rejeita. No mundo, há joio e há trigo. Há servo bom e fiel e servo mau e preguiçoso. Tem. E às vezes ainda o servo mau faz um monte de maldade e ainda diz assim, Deus me abandonou, cadê Deus quando eu precisava? Deus está lá, mas eu estou pegando o caminho contrário. Estou indo para outro caminho. Então, meus irmãos, minhas queridas irmãs, Deus nos ajude a que nos deixemos conduzir pelo seu Espírito. E Deus fala no nosso interior. Agora, às vezes a voz de Deus está tão adormecida, entorpecida, porque a gente põe tanta coisa em cima, né? Jesus fala dos espinhos, das pedras em que a semente da palavra de Deus cai, que às vezes a gente não escuta. Por isso a gente precisa de pregadores, como São Domingos de Gusmão, para que sua palavra quebre a pedra do nosso coração. Tem um texto, não sei se é o próprio Jeremias, que diz isso, que a palavra de Deus é como um martelo, é como uma marreta. Quebre a dureza do nosso coração. E que Deus possa então infundir a sua lei, que já nos deu no batismo o Espírito Santo, que nos inspira, e não só inspira, dá força, dá graça, para que a gente possa cumprir a vontade de Deus. E é isso, Senhor, que nós pedimos nessa Santa Eucaristia, que a Tua Palavra não deixe de realizar o Teu fruto, os Teus frutos em nosso coração. Nos dê a graça de não fugir, ou de não querer, por causa dos sofrimentos, buscar um outro caminho que não seja o Teu, Senhor. Que não seja o da porta estreita, que não seja do Evangelho. Nós não queremos abandonar a Tua voz e seguir outro caminho, muito menos seguir as insídias de Satanás, as suas armadilhas, as suas seduções. Não, nós queremos vencer o mundo, vencer a nossa carne pelo Espírito, viver pelo Espírito. Que o Teu corpo e sangue sejam para nós salvação, purifique o nosso interior, nossa escuta.
Amém.